Como ouvimos na oração inicial, estamos encerrando um tempo litúrgico, o tempo da Páscoa. Esse tempo especial em que Jesus ainda continuou, depois de ressuscitado, instruindo os apóstolos, os discípulos, reforçando eles na fé, relembrando tudo aquilo que ele tinha falado, fortificando, a comunidade, os primeiros que receberam direto de Jesus, na missão para que eles dessem continuidade àquela obra iniciada, a construção do reino de Deus iniciada por Jesus. Então a gente vê que na vida, na história também, da salvação, na obra de Deus tem fases, tem ciclos. Então alguém começa, faz, prepara e depois passa, para outros darem continuidade. E assim Deus conta, com todos nós, com todos aqueles que se abrem, a sua fé para a pessoa de Jesus, e Ele vai realizando também, sua obra em nós e através de nós. E vimos aqui na primeira leitura a figura de Paulo, esse também que foi chamado por Jesus pessoalmente, através da luz do encontro que ele teve com a pessoa de Jesus. E quem era Paulo? Um perseguidor dos cristãos. E de repente mudou sua vida, se converteu, se tornou um seguidor. Aqui a gente vê a mudança, de perseguidor para seguidor. Então se tornou um seguidor, se tornou um apóstolo, um anunciador. Aí, como ele fala aqui, uma testemunha. Eu me encontrei com Jesus, eu mudei minha vida, eu não sou mais o mesmo. Ele entrou na minha vida, entrou na minha história, e agora a gente vê como Paulo, decididamente, é perseguido, inverte a situação, mas ele não se cala, é preso, aqui é condenado, mas ele apela, não desiste porque ele tem uma meta, ele quer que chegue em outros lugares, para outras pessoas, ele quer anunciar a todos. E aqui ele tem uma atitude que foi de muitos dos primeiros cristãos, e que penso que deve ser para nós hoje também. Transformou uma situação difícil, de preso, de condenado, de julgado, em uma oportunidade de anunciar, em uma oportunidade de evangelizar. Quer dizer, ele não perdeu tempo. Todas as circunstâncias que ele estava, que ele passava, ele aproveitava para falar de Jesus, para falar do encontro dele com Jesus, da ação de Jesus na sua vida, da mudança de vida. Então tudo para ele foi oportunidade. Na prisão falava de Jesus, saiu, ele foi para Roma, ficou preso, mas depois saiu. E continuou evangelizando, continuou testemunhando. Então a gente vê assim como que quando alguém faz uma experiência forte do encontro com Jesus, não contém realmente dentro de si e transforma toda a situação difícil, mesmo situação de dor, de sofrimento. Quantas vezes já escutei dos nossos tempos, pessoas, por exemplo, que estavam enfermas no hospital, numa situação difícil, e alguém foi visitar, já fui visitar pessoas assim, diz assim, eu fui lá visitar para dar um consolo, para ajudar pessoas, e eu, quem saí de lá, consolado ou consolada, renovado na fé, porque a pessoa naquela condição, ela testemunhava a força de Deus, testemunhava a presença de Jesus, testemunhava a sua fé, mesmo numa situação de doença, numa situação difícil. Então a gente vê que como que quando a pessoa madura na fé, então ela vivencia a sua fé nas situações e circunstâncias mais difíceis que se encontram. Então assim os primeiros cristãos nos deram esse testemunho, os apóstolos, São Paulo hoje também nos dá esse testemunho, então ele se encontra, conta tudo para os judeus lá em Roma, tudo o que aconteceu com ele, todo o processo, e não deixa de anunciar Jesus, não deixa de testemunhar a vida nova que ele encontrou com a pessoa de Jesus e principalmente a sua fé na ressurreição, a sua fé na vida nova que encontrou com a pessoa de Jesus. Então,
graças a essas pessoas é que o Evangelho, né, que a pessoa de Jesus é conhecida e chega até nós hoje. E aí vem essa cena também aqui, né, a gente viu que Jesus está encerrando sua missão, os apóstolos estão juntos, Pedro sempre também um tipo assim bem espontâneo, João era um mais novo, me parece, do grupo, então ele já pergunta, e esse aí, né, esse caçula aí, esse novinho, o que é que vai acontecer com ele? Como é que vai ser o futuro dele? E aí Jesus disse, não, ele tem uma missão também. Agora aqui Jesus faz uma correção interessante também que nos ajuda, porque às vezes a gente está assim, tem a nossa missão e vamos não se preocupar com a vida do outro, né? Com a missão do outro, isso aqui, como é que vai ser, ok? E ele disse, não, olha, você não está me seguindo, então você me siga e basta. Ele tem outro papel, ele tem outra missão, ele vai fazer outra coisa. Se você quer me seguir, faça a sua parte, me siga. Então Jesus dá uma, como é que eu posso dizer assim, dá uma boa orientação para Pedro, né? Pedro, você tem seu caminho, você tem sua missão. E João deixa que eu sei, né, também qual é o caminho que ele vai seguir. E João realmente, né, relatou, contou tudo, depois se escreveu. E aqui vem ele disse assim, eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Se ele não vai ter o fim como você vai ter, que te importa? É importante que ele vai ter uma missão e você vai ter outra. Então é importante cada um assumir o seu papel, cada um responder ao seu chamado pessoal que Jesus faz, né? Então penso que aqui nesse evangelho ele dá esta orientação. Cada um tem um chamado pessoal, cada um tem um caminho pessoal com Jesus, cada um tem o seu encontro pessoal com Jesus, e aí ele vai dizendo o que é que ele pede. E claro, João relatou, João testemunhou, João escreveu, depois a comunidade cristã também escreveu sobre ele, e aqui ele diz, né, não caberiam, né, penso que fossem escritas todas as coisas, né, que aconteceram com Jesus, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então aqui também João já diz assim, a grandeza, a força da ação, do ensinamento de Jesus, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi escrito, não caberia nos livros do mundo. Significa essa grandeza da presença de Deus, essa grandeza da força do testemunho. A gente não sabe o que Jesus faz, né, mundo afora, na vida das pessoas. Algumas experiências, alguns acontecimentos são relatados, são colocados em relevo para que tenham conhecimento, para que os outros também aprendam, para que tenhamos referências. Mas tem muita coisa, muita, eu diria assim, experiência de fé, muito testemunho de fé, de encontro com a pessoa de Jesus, que não está escrito nos livros, tanto daquele tempo, quanto dos tempos de hoje. E a gente, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade de comunidade, de Fazenda Esperança, a gente visita muitas comunidades nossas. Vamos ter aqui uma prática nossa, né, o testemunho da palavra, o testemunho do Evangelho. São modelos, a gente escolhe alguns, mas a gente sabe que cada um de vocês que estão me acompanhando aí nas nossas comunidades, nas fazendas aí no exterior, né, em Moçambique, aqui nos países vizinhos, ou na Angola também, que acompanha a gente sabe quanta vida tem, quanta experiência da palavra, que riqueza, né? Jesus está fazendo no processo de conversão, no processo de transformação. Então, não dá para escrever tudo. Ontem tivemos a videoconferência, né, e falamos da revista, são 40 anos de Fazenda da Esperança. Quantas maravilhas Deus realizou, continua realizando. É claro que na revista se colocou alguns fatos, alguns relatos, alguns acontecimentos. Mas se fosse escrever, quem escreveu, a equipe, né, da editora Fazenda Esperança, que fez, que recolheu, sabe que tiveram dificuldade de colocar, né, algumas coisas, porque o que é que eu vou escolher? Tem muita vida, tem muitas experiências. Jesus realmente está realizando maravilhas na vida das pessoas.
Então, São João nos chama a atenção também nesse sentido, que a vida de Jesus, a vida do Evangelho, a vida da palavra tem uma abundância, tem uma força transformadora, revolucionária, que não se contém em nenhuma estrutura. E isso devemos assim ter cada vez mais consciência, né? Isso cada vez mais a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E aqui fala do livro, porque aquilo que é registrado são fatos realmente. Fala do conhecimento. É importante a gente escrever experiência. É importante a gente ler a palavra de Deus. O que é a Bíblia? É uma biblioteca. Significa, a Bíblia é uma coleção de livros. Já são muitos livros que tem nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, se a gente, cada dia, né, aí já é uma orientação também, se cada dia a gente, como nós temos na nossa comunidade, você que está nos acompanhando, cada dia pega a Bíblia e vê uma história, né, vê um versículo, vê um capítulo, faz uma leitura, porque ali são experiências fortíssimas da ação de Deus, da presença de Deus na humanidade, na vida das pessoas, na história das pessoas. E esses relatos, esses escritos, renova em nós a fé. Quantas vezes, né, estava com alguma dúvida, alguma situação que eu não sabia por onde ir, aonde eu vou buscar uma inspiração, onde eu vou buscar uma orientação? Na Sagrada Escritura. E aí de repente abro e aí lá tem, né, uma leitura, tem uma história, por exemplo, tem um livro de Jó, que passou por provações, situações difíceis, mas nunca duvidou do amor de Deus, da mão de Deus, e a gente começa a renovar a fé. Nossa, mas esse Deus que cuida de tudo, de todos, que sustenta, que renova a fé. Então é importante realmente ser registrado, é importante a gente escrever aquelas experiências fortes. Você que tem o seu diário, né, registre no diário. Quantas experiências já escutei, e alguns assim escreveu no diário, fizeram sua caminhada aqui, depois que voltaram para casa, de repente começou a folhear o diário que escreveu no ano anterior e disse: nossa, mas como eu fiz uma experiência bonita, e eu já estava esfriando, já estava desanimando, e como Deus foi presente nessa situação, como Deus agiu nessa circunstância que eu estava passando, é o mesmo Deus que agiu naquele tempo, que pode agir hoje, agora, na sua vida. Então, por isso, esses registros, relatos, leitura da Sagrada Escritura, são fundamentais, são muito importantes para sempre nos atualizar, sempre renovar a nossa fé, e a gente continuar a nossa caminhada com Deus, na presença de Deus, saber que esse Deus é vivo, não é um Deus do passado, mas é um Deus presente que hoje está conosco, caminha conosco. Então que nós possamos também assim, né, além de renovar a nossa fé com a Sagrada Escritura, seguir também os apóstolos, testemunhar, contar experiência, né? Contar como Deus de fato entrou na minha vida, como Deus de fato entrou na minha história. Outro dia eu estava me encontrando, né, só para encerrar, com um grupo de formação, né? E aí depois que eu fiz a reflexão e abri espaço para pergunta, é claro que aí já o primeiro diz assim: padre, e você? Quando foi, né, que você experimentou que Deus entrou na sua história, que Deus entrou na sua vida aqui na fase? Então o pessoal quer saber fatos, testemunhos. E é claro que eu contei, claro que relatei uma primeira experiência da palavra, uma primeira experiência, né, que a palavra diz: dai-vos será dado. E às vezes a gente é apegado a algumas coisas, apegado a alguns objetos, e essa palavra me provocou a me desapegar, a dar, né, uma camisa para um irmão que precisava, e esse fato, claro que mudou. E depois eu fui dando outros passos, movido pela palavra. E a gente olha na história como eu tive essa atitude, mudou meu pensamento, surgiu outra atitude, mudou meu comportamento, e assim a gente vai vendo a nossa história como a palavra de fato escrita, como a ação de Deus realmente vai mudando a vida das pessoas. Então pedimos ao Pai do Céu que nós possamos nos deixar guiar por estes livros sagrados que foram escritos, e que nossa vida também seja um livro para o outro,
né? Seja um testemunho de vida, que o outro escutando nossa vida, nossa história, possa também se abrir para Deus e para a ação de Deus, para que Ele continue agindo na humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes do canto do ofertório, né, quero me dirigir a todos que estão nos acompanhando, os embaixadores da esperança. Eu sei que também deixa Deus entrar na sua vida, na sua história, que contamos com o seu apoio, com a sua colaboração. Já está aparecendo aí na tela, né, os dados, né, para que você faça a sua oferta, que você faça também a sua experiência de comunhão, de doação, para que Deus continue também agindo na nossa história e em tantas histórias, tantas vidas, né, que Deus quer agir, mas precisa também da sua colaboração, da sua doação. Então a gente fica grato pela sua participação e por você caminhar conosco. Cantemos para o ofertório. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.